É isso aí, galera. Boa noite a todos. O Wabcast Papo Reto tá no ar. Desde já eu quero agradecer aqui a participação de cada um dos senhores e senhoras que nesse domingo abençoado estão aqui participando juntamente conosco. É com muita alegria poder receber cada um de vocês aqui conosco. É isso aí. Hoje eu quero chamar aqui o nosso convidado, padrinho do projeto, Toninho Olavo. Chega mais, Toninho. É isso aí, Toninho Olavo aí já composto a nossa mesa e agora nós chamar esse grande convidado especial, grande parceiro, grande colaborador da União Antialcoólica Brasileira, que não mede esforço. É o companheiro, terapeuta Tiago Tortoleiro. Chega, filho! E é isso aí, pessoal. É com muita alegria, com muita satisfação que estamos aqui nesse dia abençoado, nessa noite maravilhosa, juntinho com cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos, né? Live da Wabcast Papo Reto para poder interagir e levar o autoconhecimento através das nossas reuniões de psicoterapia em grupo, onde envolvemos todos os tipos, todos os temas. E o Wabcast é isso, é estar juntinho com cada um de vocês. Quero passar aqui a palavra já para o padrinho do projeto, Toninho Olavo. É contigo, meu irmão. Fala aí. Boa noite a todos. Meu irmão, minha irmã. Domingo abençoado a todos aí. Agradecer a Deus aí por mais um dia de vida, né? Agradecer a esse grande parceiro nosso, doutor Tiago aí. E hoje eu acho que o tema vai ser muito importante para todos nós, tá? Muito obrigado a todos. E é isso aí, o Toninho Olavo já dando boas-vindas ao nosso grande parceiro aqui, o Tiago Tortoleiro, né, que já está conosco aí já há 2 anos e meio aí, fazendo parte do nosso trabalho social, onde envolve homens e mulheres em busca de solucionar os maiores problemas. E não só o terapeuta, também como o nosso professor, né, Tiagão, que é o professor de jiu-jitsu aí, faixa preta aí, que envolve aí as crianças de 12 a 18 anos através do projeto social do jiu-jitsu todos os domingos. E é isso aí, a galerinha aí do Tiago também está aí acompanhando com a gente. Sejam todos bem-vindos. Quero aqui passar a palavra para o companheiro, o nosso terapeuta Tiago Tortoleiro, fazer a sua apresentação e depois vamos no Papo Reto, perguntas e respostas. Primeiramente, boa noite a todos que estão aí assistindo a live, né? E separarei esse horário no domingo, no final do domingo, né? Para começar aí a semana aí abençoada, com muita informação. Que a gente vem acompanhando bastante aí as lives, né, do Papo Reto, do Wabcast. E tem sido gratificante, né, Washington, ver o crescimento, ver o que tá com as informações que chegam até o público, né? E tem sido bacana. E hoje vamos falar um pouquinho aí de desenvolvimento pessoal, falar um pouquinho de ferramentas de mudança, e principalmente a ferramenta que eu, vamos dizer assim, que eu trabalho bastante, que é a hipnose, né? Desculpa, Austin, esse tema ele chama atenção porque assim, hipnose, né? Hipnoterapeuta, né? Hipnoterapia. Eu creio que hoje, tanto para nós, né? Austin, eu, enfim, o público que está aí acompanhando a gente, é um tema bastante questionador, né? E assim, eu já vou logo já no papo reto, viu, professor Tiagão? Manda bala. Já te fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo aí fora, até eu mesmo, né? Porque, com relação à hipnose, e hoje o tema hoje aqui é a hipnose, né? Certo. Eu mesmo, particularmente falando, né? Eu sempre fiquei assim, com o pé atrás, aquela coisa, falta de conhecimento talvez, né? Mas eu andei, assim, tentando entender um pouco o tema, e me chamou a atenção, e eu vou perguntar para o senhor, qual que é a relação entre a hipnose e a obesidade? A gente sabe que a hipnose, a hipnoterapia, ela trata alguns transtornos, né? Ansiedade, mas obesidade, é verdade? Isso, existe alguma relação? Você poderia falar para a gente um pouquinho? Sim, com certeza, né? Eu falar primeiramente o que seria a hipnose, né? O pessoal se assusta muito por falta de conhecimento, por falta de saber o que é essa ferramenta. E porque há muito tempo ela foi associada à religião, associada a misticismo, né? Mas hoje em dia, com estudos da neurociências,
novos estudos em psicologia, né, já tem assim visto grandes resultados e visto que realmente assim não dá mais para tratar a hipnose como algo místico ou algo desconhecido, porque existe comprovação da sua eficácia, comprovação da sua existência. Respondendo a sua pergunta sobre obesidade, sim, tem alguns profissionais específicos, né, que trabalham com a questão da obesidade, que envolve desde, vamos dizer assim, transtornos de ansiedade, que tem muito a ver com a obesidade, que mais? Tem muita questão também de traumas que a pessoa sofreu. Então, a hipnose, né, vamos falar hipnoterapia, porque a hipnose, vamos dizer que ela é uma ferramenta. Ela sozinha não vai fazer efeito. Vai depender do profissional que está usando essa ferramenta. Então, muitas vezes tem nutricionista que ele é hipnólogo. Então, ele trabalha auxiliando o paciente dele ali, o cliente dele, a ter aptidão melhor para alguns alimentos, ter, vamos dizer assim, menos aptidão por outros. E tem até um tempo, alguns profissionais trabalham com uma técnica chamada de instalação de balão gástrico. Né? Como se fosse uma simulação de um balão gástrico cirúrgico. Só que é vamos dizer assim, uma pseudotécnica. Na verdade, você não está instalando nada no físico no cliente. Só que, como a hipnose mexe muito com as sensações, então, vamos dizer assim, que naquele estado ali, a sugestão de ter um balão gástrico, a sugestão de entrar naquele estado ali, diminuir o apetite, né, do dia a dia, faz com que a pessoa realmente diminua a sensação de fome, a sensação de escassez de alimento, e ela consegue, junto com outros profissionais, né, isso é uma coisa multidisciplinar, com nutricionista, né, com preparador físico ali, e até mesmo psicólogo, ela consegue abordar melhor essa situação dela aí de obesidade, mas é uma ferramenta que é usada assim, no controle de obesidade, somente para tratar a parte de ansiedade, que tem muito a ver. Obrigado pelo esclarecimento. A gente sabe que a parte de terapia, de tornar um terapeuta, existe muitos desafios. Né? Eu gostaria aqui de fazer uma pergunta para o nosso terapeuta, Tiago. Qual o principal desafio da profissão? Da profissão? Bem, da profissão, acredito que é em si se fazer conhecida. Né? Hoje em dia, o hipnoterapeuta, acho que ele enfrenta muita falta de credibilidade, né, para a maioria da população. Uma população que acaba não tendo acesso a esse conhecimento. Uma que muitas vezes a hipnoterapia acaba não sendo acessível. Uma que pelo seu alto valor de investimento mesmo, para você estudar, fazer os cursos, participar, envolve um alto custo, né, para você se tornar um bom profissional. E muitas vezes para você continuar tendo esse investimento, para você continuar estudando, você tem que ter esse repasso no seu atendimento. E falta conhecimento na população sobre o que seria a hipnose, né? Lembrando que hipnose é comunicação. Ok? Então, se a gente tirasse o nome hipnose e falasse, vamos falar sobre comunicação interna, de repente, para algumas pessoas fica mais aceitável. Porque quando fala hipnose, as pessoas associam muita manipulação, muita questão mística, religiosa, então as pessoas acabam tendo medo. Ou até ceticismo, né? Que muitas vezes o cliente chega na terapia, pelo menos a maioria dos clientes chega, a primeira pergunta, né? Funciona? Que realmente ele está ali, ele está pagando, né? Ele vai passar por um processo que ele não conhece, não tem acesso a conhecimento da sociedade. Então a primeira coisa que ele pergunta é, funciona? Ok, daí a primeira coisa que eu falo, experimenta e veja. Né? Experimenta e veja o que você sente. E associa a regressão também, que acho que esse que é um medo também. Sim, é que ela é muito divulgada na parte de regressão. Somente a parte mística de regressão de vida passada, tem algumas terapias holísticas que trabalham utilizando, e lembra que eu falei, a hipnose ela é ferramenta. Então, se de repente algum místico for trabalhar com a hipnose, ele vai levar para o lado dele. Assim como outros profissionais acabam agregando aquela comunicação para a informação que ele quer trazer e que seja importante. Ok? Então, as pessoas acabam tendo esse receio até mesmo pela exposição mal feita da mídia. Que muitas vezes, quando vê aquela hipnose, a pessoa, o hipnotista falando para a pessoa que ele está comendo uma maçã e na verdade é uma cebola que ele tem na mão, ou então ele esquecendo o nome. Então, isso causa um certo temor, a falta de controle, né, na pessoa. E é pelo fato dela ter a sensação de não ter o controle, que isso não existe na terapia, não existe na hipnoterapia a falta de controle, até mesmo nessas terapias de palco ali, em parte ali não existe, mas tem uma manipulação sim, quando se faz a hipnose de palco, na qual eu nem pratico também, já fiz o treinamento de hipnose, que a gente chama por hipnose de sugestão. Então ela realmente existe,
né, é perigosa sim, tá? É na mão de quem, vamos dizer assim, não tem índole, não tem caráter. Então pode ser desde, como eu falei, a hipnose é comunicação. Tem pessoas que fazem a hipnose no dia a dia e nem sabem o que estão fazendo. Então se você pegar um contador de história, ele está fazendo hipnose. Ele começa a contar história, começa a iludir ali, começa a trazer o ouvinte, né, para dentro da história, que a pessoa começa a imaginar. Isso é um estado de hipnose. Que a pessoa, se envolve. Você se envolve, exatamente. Você começa a sentir sensações. Ou quando você assiste um filme. Você está lá assistindo um filme, você esquece tudo que está acontecendo à volta. E você está focado no filme. E de repente, do nada, tem aquela cena ali de medo, de susto, que você se assusta. Mas é o quê? Não existe aquilo. Você está assistindo e o seu cérebro está vendo como real aquilo que está acontecendo. Mas são atores ali que estão maquiados. E o seu cérebro acredita que aquilo seja real. Então, o nosso cérebro, eu falo, até brinco, né? Essa parte que a hipnose trabalha no nosso cérebro é como se fosse uma criança adulta de 5 anos. Ela tem muita responsabilidade, mas a parte de credibilidade dela é muito fácil. Então, por isso que a gente até fala de transformação, sobre a comunicação que nós temos com nós mesmos. E um dos fatores da hipnoterapia é melhorar essa comunicação interna. Então, não é o hipnotista que vai fazer você mudar, mas a sua comunicação interna que vai mudar. Obrigado, companheiro Tiago, por estar respondendo nossas perguntas aqui, o Papo Reto, e perguntas e respostas. Eu gostaria de perguntar aqui para o doutor Tiago, e como que é feita a avaliação para poder identificar se o paciente ou a pessoa que vai passar com você, ela precisa de terapia? Como que é feita essa avaliação? Como que é feita essa identificação se a pessoa precisa, ou é todo mundo que precisa? Como funciona esse tipo de terapia? Se a gente for falar em nível geral, eu acho que todo mundo precisa de terapia, né? Todo mundo, hoje em dia, é bom ter um terapeuta, é bom passar por um psicólogo, que precisa rever, né, os seus conceitos, a sua formação, a sua cultura, rever os seus passos. Então, eu falo, isso é essencial, devia ter nas escolas, um psicólogo ali para atender demanda, na sociedade, ser mais acessível. Não estou nem dizendo da hipnoterapia, mas acho que a terapia, falamos de terapia em geral, falo de tudo. Né? Então, desde terapias holísticas, como, de repente, uma massoterapia, uma acupuntura, então um reiki, que eu falo, faz bem, auxilia. E então, se for ver assim, para avaliar se a pessoa precisa, a gente não avalia. O hipnoterapeuta não vai avaliar se você precisa ou não. Normalmente os clientes já chegam com a demanda, né? Ele quer hipnoterapia para melhorar algo, melhorar a comunicação. Às vezes tem algum empresário que quer falar em público e de repente sente insegurança, ele quer melhorar aquilo. Ou tem mesmo pessoas que têm insegurança em relacionamento, não sabem se posicionar por causa de traumas passados. E tem diversos casos, né, que a hipnoterapia acaba sendo uma ferramenta aí que auxilia. É bem amplo. Bem colocado. Tem uma pergunta que eu tenho aqui para te questionar. Você até já fez a menção aí. A hipnoterapia é o mesmo trabalho aplicado pela psicologia? Não tem assim relação, tá? A psicologia tem a sua escola, tem os seus estudos ali. A psicologia vai trabalhar ali com fundamentos ali científicos, comprovados, 100%, né? Tem suas metodologias, então é outra coisa. É muito equiparado na parte de terapia que a gente acaba ouvindo a demanda, auxiliando o cliente nas suas dores, mas a gente não faz avaliação psicológica. O terapeuta nem pode, nem deve fazer avaliação psicológica, nem laudar, diferente do psicólogo que é o profissional para isso. Entendi. Da medicina. Antes de responder a pergunta do companheiro Robson Borges, a gente tem uma companheirinha, Ângela Nascimento, ela está perguntando, é indicado para criança a partir de qual idade auxilia em desfraude? Como? É indicada para crianças a partir de qual idade que auxilia em desfraude? Em desfraude? Sim, eu já ouvi alguns casos de alguns terapeutas que trabalharam nesses casos aí. Eu não trabalho com criança, né, nem adolescente, eu só trabalho com adultos. Mas tem terapeuta especializado em crianças, né, e avalia ali a questão. E ajuda numa comunicação indireta, muitas vezes até na parte de história, contando história. Com criança trabalha-se muito a hipnose com histórias, com metáfora, né? Que acaba sendo muito efetiva para a criança. Então, porque a criança é muito lúdico.
tem um mundo muito lúdico. Então, tudo que acontece no mundo dela ali acaba trazendo muito para essa parte. Então, já ouvi casos, sim, de alguns psicólogos, alguns terapeutas que auxiliam essas crianças com essas ferramentas aí. Entendi, é isso aí. Então está respondida a pergunta da companheira Ângela Nascimento. E agora nós vamos para participação do companheiro Robson Borges. Parabéns, Robson, por participar junto conosco aí, né? Desde a inauguração do Webcast, ele sempre participa conosco aí. O Robson, ele é coordenador da pastoral lá de Itapevi, Pastoral de Sobriedade, Amor e Esperança. E ele pergunta, né? Boa noite, mestre Tiagão. Desculpa a minha ignorância, mas me diz aí, a hipnose é recomendada para um dependente químico em reconhecer seu vício de escolha e começar a fazer um programa de vida nova? Só antes do professor Thiago, eu quero agradecer o Robson pela pergunta, porque essa pergunta já estava aqui no meu questionamento. Então, obrigado, Robson, pela sua participação, que essa pergunta que ele fez, que eu acho que essa que eu ia te perguntar. Então, eu agradeço a ele por ele já, né, adiantar, que é no caso da dependência química, né, a hipnose, ela ajuda. Então, o Robson perguntou ali, ó. Obrigadão, é isso aí. Sim, tem, vamos dizer assim, a hipnose a gente pode dividir em algumas escolas que trabalham muito com a hipnose de sugestão. Tá? Tem alguns terapeutas que trabalham dessa forma com dependentes químicos. De que forma que seria a sugestão? A pessoa entra no estado de transe e ele dá uma sugestão, que, por exemplo, toda vez que a pessoa coloca um cigarro na boca ou chega perto de um bar, ele vai sentir ânsia. Ok? De primeiro momento, isso pode até acontecer. Mas se não for vontade real da pessoa, isso não vai acontecer. Tá? Que vamos dizer que toda sugestão ela cria um caminho neural, vai criar um aprendizado para aquilo. Então, o cérebro dele vai relacionar o objetivo de chegar até o bar, por exemplo, né, com a sensação do mal-estar. Então, cria-se ali uma sensação por causa do transe hipnótico. Só que se ele não reforçar isso, não deixar isso acontecer mesmo, então reforçar essa sensação, ele vai se perder, porque não é interessante para o cérebro dele. Tá? Mas assim, a hipnose não vai ter poder, nem como trazer uma mudança de escolha dele. Normalmente, com dependência aqui mesmo na UAB, nós trabalhamos mais no autoconhecimento das escolhas, do que aconteceu, como ter escolhas positivas no futuro, como ter as mudanças, auxiliando como que ele pode ter essas mudanças, com pequenas mudanças que ele foi escolhendo a partir de hoje. E a partir daí, das pequenas mudanças que ele vai fazendo, ele perceber que grandes coisas acontecem, né? Então, é um trabalho multidisciplinar com a dependência. Não é só a hipnoterapia que vai tratar, não. Tá? Entendi. Vai trabalhar com isso daí. Respondida a pergunta do companheiro Robson aí, obrigado, Tiago. E a companheirinha também, Milena Ribeiro, ela pergunta aqui, a hipnose ou terapia também é indicado para a família de dependente? Com certeza. Como eu falei, qualquer terapia, principalmente pessoas que saíram dessa zona de guerra, né, igual eu já comentei, a dependência química, a dependência de drogas, né? Um lar que sofreu com isso, então gera um grande transtorno. Você tem o dependente e os codependentes que de repente estão numa fase e agora? Né? Como lidar com tudo aquilo que aconteceu? Com aquele transtorno, as agressões que eu digo não só físicas, mas verbais também. Então, como lidar com tudo isso? Né? As crianças que cresceram nesse meio também, que sofreram e ainda carregam esses traumas infantis, como desensibilizar. E a hipnoterapia para dessensibilização de trauma é uma das mais conhecidas. Uma das mais, assim, que tem comprovação científica, uma das mais utilizadas, somente por causa da regressão de memória para lidar com essa desensibilização de traumas infantis. Então, não só a hipnoterapia, mas como qualquer terapia. Aquela família que não passou por terapia, e é indicado, sim, passar por terapia para estar sabendo lidar com as dores e não provocar mais dor. Legal. É aquilo que eu falo, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a participação de todos, né? Cada live, cada momento é uma sensação nova, é um momento novo, um momento incrível, com a participação de todos vocês. Hoje a gente estamos aí com a nossa live bombando, né? Tem muitas perguntas, muitos participantes na noite de hoje. Eu quero aqui agradecer imensamente ao Tiago Tortoleiro, que não mede esforço para poder estar ajudando no trabalho social da União Antialcoólica Brasileira, não só o Tiago, como também a sua esposa Flávia Ferreira, também que é a psicóloga da União Antialcoólica Brasileira, uma grande guerreira que luta pela causa também. E é muita alegria poder participar com cada um de vocês. Aí a companheira Ângela Nascimento, ela pergunta, né? Depois eu quero deixar a pergunta aberta para o Padrinho Olavo, para ele poder fazer as perguntas, mas eu quero deixar aqui a companheira Ângela Nascimento, ela perguntou
se consegue perder medo, fobias, através dessas terapias que é feita na União Osteopática Brasileira. Como que é feito? Então, a hipnose, sim, ela é bem conhecida pela parte de perder medos e fobias, né? Igual eu falo, até hoje estava conversando com a minha esposa, a Flávia, né? Falando sobre essa questão da pessoa ter medo de falar no microfone. Daí a gente até perguntei para ela, até para provocar um pouco. Falei, a pessoa, será que ela está sem recurso para falar no microfone, para falar em público? E daí no começo ela falou, realmente está sem recurso. Só que na verdade não, ela está com recurso. Ela está com qual recurso? Um recurso negativo. Tem insegurança, medo de julgamento, culpa. Mas isso cresceu através de uma experiência lá atrás. Normalmente os medos e as fobias, elas vêm com uma experiência anterior, uma memória de longa duração. Então, vamos dizer assim, que na nossa mente a gente trabalha com memória de curta duração, média duração e, vamos dizer assim, longuíssima duração. Memória curta é aquela que, de repente, eu falo para você assim, Washington, grava um número para mim que eu vou entregar ali pro cara do iFood. É 2, 3, 4, 5. Você decora e vai lá falar para ele. Amanhã, se eu perguntar, você não lembra mais. Agora, a memória de longuíssima duração é aquela que envolve estado emocional. Aquela que seu cérebro fala assim, eu não posso perder porque é importante. Então, de repente, lá atrás, na infância, a pessoa foi apresentar algum trabalho na escola e, de repente, ficou com medo, ficou com vergonha, né? O pessoal começou a dar risada. Então, aqui no cérebro dela já grava aquele estado emocional, mas não vai ficar lembrando. Guarda lá no nosso inconsciente, fica perdido, fica guardadinho lá, escondido. Mas continua ativo, em stand-by. Então, sempre que você, de repente, aquela criança foi apresentar, o corpo dela vai reagir àquela sensação que ela passou. Então, isso começa a aumentar. Sempre que ela volta naquele estado, naquela memória, ativa o passado, e toda vez que eu volto lá, aumenta mais ainda minha carga neural. Então, vamos dizer assim, o trabalho da terapia é de sensibilizar essa sensação. E tem várias terapias para isso, né? Mas a hipnose, sim, também trabalha dessa forma aí. Isso aí, vamos lá, Toninho. Pergunta aí. Eu quero fazer uma pergunta que eu acho que é interessante para todos, né? Inclusive para mim. Eu acho que para todos, sabe? Porque é aquilo que o senhor colocou agora há pouco, né? A respeito do medo, né? Sabe? Toda pessoa pode ser hipnotizada? Qualquer uma pessoa? Então, em tese, a gente pode, não sei se é essa a sua pergunta, né? Se toda pessoa pode ser pode se hipnotizar. Da hipnose. Se todas as pessoas estão aptas a passar pelo processo? É isso. Não, nem todas. Né? Pessoas que têm deficiências mentais, não estão aptas. Normalmente a gente aplica alguma patologia específica? Patologia, esquizofrenia, tá? No estado da terapia em si, não pelo processo de hipnose. Tá? Que uma pessoa com esquizofrenia ela pode ter a parte de relaxamento da hipnose, a comunicação de relaxamento, não vou trabalhar nada. Isso, mas vamos trazer um transe ali, uma parte de comunicação de relaxamento, que não vai trabalhar nenhuma questão dela, nenhum conhecimento pessoal, mas simplesmente para ela relaxar, diminuir um pouco a carga neural dela. E nesse estado de carga neural, diminuindo as ondas cerebrais dela, trazendo aquele estado de calma interior, de repente no dia a dia ela começa a pensar melhor, começa a interagir melhor com as pessoas, mas sem trabalhar questões delas, que daí já é complicado. Então essa avaliação antes do atendimento ela é super importante. Com certeza. Esse conhecimento. Muito bom. E o Dr. Tiago já viveu assim, algum episódio na carreira que tenha ficado marcado de maneira especial? Tem, acho que marcado, acho que mais no começo, né? No começo que a gente começa a atender e a gente acaba, como se diz, tem aqueles traumas ocultos, né? Que a pessoa não consegue falar pelo que aconteceu, até mesmo eu falo pelo feitiço do trauma, mas o que a gente acaba atendendo bastante em terapia acaba sendo o abuso infantil. Né? Questão de abuso e estupro na infância. Seria o trauma. Seria o trauma, exatamente, um baita trauma. E até Difícil e a pessoa saber lidar com isso sem afundar a pessoa naquela lembrança, aprender a saber de sensibilizar, ajudar ela a reconstruir, e muitas vezes o que vem à tona são os detalhes, né? E que a pessoa ali está naquele traz para fora que nunca ela falou para ninguém, nunca ela falou para o pai, nunca falou para a mãe, porque o trauma causa isso, né? O trauma vai causar esse silêncio. Faz parte da sobrevivência. Às vezes você fala, mas por que a pessoa não falou para a mãe? Por que a pessoa não falou para o pai? Porque ela estava sobrevivendo. Porque muitas vezes o abusador ameaça a vítima, né? Ameaça, fala, se você contar, sua mãe vai morrer, seu pai vai morrer, vai acontecer isso. Então tem um feitiço, eu até falo, é um feitiço, mas tem uma dinâmica em volta disso.
Então é uma sobrevivência o silêncio. E ensinar a pessoa a falar que aquilo agora não precisa mais. Né? Que mesmo que de repente ela está quebrada, mas é uma situação que de repente a gente supera a nossa expectativa, de repente a pessoa não tem falar que não tem nada e quando vê surge um trauma de um aborto espontâneo. Acho que foi esse dia que foi mais assim, que pegou assim, que marcou, que eu falei, nossa, não estava esperando, né? Mas depois, como terapeuta, a gente vai sensibilizando, vai aprendendo a lidar, vai calejando, como a gente fala, né? Entendendo que são processos. E o mais grave, professor, é quando essa violência parte do próprio pai, né? É complicado. Então, como se diz, né? Só a gente viu recentemente, né? Então, e tem muitas comprovações hoje em dia, não vou dizer se é isso, mas muitas escolas já falando que aquele que de repente abusou também foi abusado. Então, é sempre assim? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, não vou dizer que é sempre, mas só aquele abusador sofreu abuso na infância também. Tá? Então. Ele entende que é normal? Seria isso? Hoje em dia eu não posso nem entrar nesse detalhe que eu falei, isso é mais para psicologia. Tá. E muitas vezes quando chega lá a gente não vai tratar o pai, não vai tratar a mãe, vamos tratar a pessoa em si. Entendi. E ajudar a sensibilizar essa sensação. Entendi. Para melhorar na qualidade de vida, né? Exatamente. Entendi. A pergunta que o companheiro Adenilson Menezes pergunta lá, é possível tratar a insônia? Trabalhar insônia com certeza. A hipnose, para ela, tanto que a hipnose, né, ela tem o nome de hipnose por quê? Por causa de hipno, né, que é o deus do sono. Porque a pessoa entra naquele estado de comunicação interna, então ela fica com aquele semblante parecendo que está dormindo. E muitas vezes a pessoa acha que perdeu a noção de si porque ela relaxou tanto, mas o cérebro dela ainda está ativo. Mas ela perde um pouquinho da consciência ali, diminui um pouquinho a parte crítica dela, mas assim, a sensação quando a pessoa volta do transe é como se ela tivesse acabado de acordar. Como se ela tivesse uma soneca de uns 20 minutos ali, de 1 hora e acordou. Então, e vai ajudar a ter aquele neurônio de relaxamento. Que muitas vezes a pessoa está no dia a dia na correria, muita tela de celular, muita cobrança, está com a parte neuroquímica atrapalhada também. Então, não só a gente fala da hipnose, mas uma das coisas é a meditação, que é a comunicação interna também. Que é muito assim, é o caminho mesmo da hipnose. Né? Aquele estado de transe, de diminuição de ondas cerebrais. Então, com certeza auxilia. O relaxamento é um aprendizado. Tá, Tiago, então é uma pergunta que eu vou fazer é assim. Quando a pessoa tem problema de insônia, ela resolve esse problema da insônia, existe alguma ferramenta para ela poder resolver esse problema de insônia sem ser um medicamento controlado? Existe uma ferramenta para ela poder fazer alguma coisa sem precisar tomar medicamento para poder dormir? Se não for um distúrbio neurológico, um distúrbio ali, né, como se diz, hormonal, sim. Só se for emocional, é isso, né? Isso, exatamente. Se for algo ali comportamental, mesmo de pensamentos, que de repente a pessoa tem uma ansiedade, está acontecendo alguma coisa na vida dela, não está sabendo lidar, o cérebro dela fica ativo, ou de repente o dia a dia acaba sendo muito acelerado. Então, vamos dizer que o corpo dela está em insônia porque sente a necessidade de estar ativo. Mas daí, como se diz, só a hipnose ali já vai de grande valia para o caso da onda cerebral que vai auxiliar. Tá? Mas é um aprendizado, que muitas vezes a pessoa está tão ansiosa que não consegue dormir, ela vai escutar um áudio de relaxamento, ela tem dificuldade no começo, porque o cérebro dela está criando ainda aquela sensação. Então eu até falo, escuta 2, 3, 4 vezes, para ela aprender a entrar naquele estado lá. Quando ela aprender, o cérebro dela já vai associar, e vai ficar o quê? Mais rápido para ela entrar naquele estado. Tá? E lógico que isso é muito fatorial, envolve, igual eu falei, resolução de problemas de família, resolução de trabalho, resolução ali de questões, resolução ali também de comportamento, alimentação. Não adianta a pessoa querer comer uma feijoada à noite que não vai dormir direito, vai ter insônia. Tá? No momento que é para desligar luz também, começar a diminuir a luz dentro de casa. Então a pessoa querer, né? Igual eu falo, pequenas mudanças para ela ter grande resultado. Primeira coisa é a pessoa decidir querer. Para depois ela começar a ter vários resultados com pequenas mudanças. É um tema que se parar para pensar, é um tema que ele aborda, eu acho que uma mudança radical. Porque pequenas mudanças são pequenas mudanças para grandes resultados. E a gente para pensar, a gente fala, poxa, pior que é verdade. Se a gente conseguir mudar algo tão pequenininho, algo que muda completamente. E eu gostaria de perguntar para o Tiago, como lidar com um paciente em crise? Um paciente em crise? Bem, normalmente é assim, eu não lido com paciente em crise em consultório porque ele não vai chegar em crise para mim.
Normalmente, se ele está em crise, ele vai ser encaminhado para um psiquiatra. Tá, mas se você começar a de repente, na sessão, no emocional e ele acabar entrar em crise, como que você lidar com essa situação? Já aconteceu isso? Deixa eu ver se já aconteceu. Não. Já aconteceu a pessoa já começar a contar algo e de repente ela aprofundar tanto naquela dor dela, né? Mas a gente acaba tendo as ferramentas de trazer outras sensações para ela. De sensibilizar, acalmar ali a parte adrenérgica, que ela tá com a adrenalina no corpo, está tudo ativando novamente nela. Então, começar a trazer ela para o agora. Tem técnicas para isso, né? Então, a primeira coisa a gente traz a consciência. Tem as ferramentas para isso daí, durante a terapia. A Flávia Ferreira, ela fala, né? O Dr. Thiago Tortoleiro é especialista em trauma. E a pergunta é como que a pessoa se percebe que se tem um trauma. Então, normalmente, a pessoa em si, ela sabe que ela sofreu um trauma. Tá? Então, ela não vai só se perceber, será que eu tenho um trauma? Normalmente, ela vai saber que tem um trauma porque ela sabe o que passou lá atrás. O mais longe tem alguns traumas que a pessoa acaba, de tão grave que é na infância, ela não se lembra. A mente dela acaba bloqueando o acesso. Alguns graus de trauma. Isso. Existe alguns graus de trauma? Sim, tem aquele... prejudicar a pessoa, tem. Existe alguns graus? Tem, por exemplo, se a gente falar assim, tem cliente que teve trauma de falar em público, né, porque lá na infância riram do cabelo dele. Tá? É um trauma. Tá? Mas não impede dele continuar a vida. Ok? Agora, quando a gente lida traumas que envolvem a sobrevivência, aí são traumas que realmente vai mexer na estrutura corporal da pessoa. Então, normalmente a pessoa, vamos supor, sofreu um trauma ali infantil, um abuso. Né? Tem muita relação com as doenças ali na parte sexual. A pessoa pode... hoje em dia, pesquisas apontam relação com trauma infantil com a vida adulta. Né? Então, pessoas que sofreram trauma infantil vão ser propensas a diabetes, hipertensão, a doenças coronárias, vão ser propensas de repente do trauma, a gente vê muita familiaridade. Por exemplo, trauma infantil de abuso, a pessoa vai ter problema de cisto no ovário, vai ter problema de endometriose, problemas de sexualidade ali na parte de relacionamento. Então, tem muito desses problemas que envolvem por causa do trauma lá atrás. Então, a pessoa não relaciona muitas vezes essas doenças com essas coisas que acontecem, porque muitas vezes a gente vê só o que acontece ali, mas essas doenças lá na infância, as pesquisas já apontam. Por isso que eu falo, hoje em dia é essencial cuidar da parte da infância das crianças. O governo, seja as associações, cuidar dessa parte da infância. E pesquisas apontam que cuidando dessa parte da infância a gente economiza lá no futuro, com essas doenças, com o tratamento dessas doenças. Ok. Professor, eu vou fazer uma pergunta aqui que é bem profunda, né? Mas eu queria que você está apto a... A pergunta que eu vou fazer é: quando que surgiu a hipnose? Isso daí é bacana, porque assim, a gente começa a estudar a hipnose, começa a criar curiosidade, né, saber como que veio, né? Na verdade, a hipnose sempre existiu. Sempre, né? Não com o nome de hipnose. Sim. Mas se você pegar a cultura, a parte de contar histórias, a parte ali, de repente, dos indígenas, e tinha um xamã contando sobre os antepassados, sobre o lobo, sobre aquela coisa toda, e o pessoal da tribo ficava em volta ouvindo, já era um estado hipnótico. Lembra que eu falei, hipnose é comunicação. Então, tem mais assim, registros próprios de trabalhando a comunicação para a pessoa imaginar, desde o Egito. Desde o Egito já tem alguns papiros que já tem essa comunicação de imaginar outras situações, lugares, para a pessoa entrar num estado melhor de vida ali. Mas a hipnose em si foi mais ou menos ali em 1700, e que realmente deram o nome ali de hipnose. Antigo, então. Bem antes. E a hipnose era muito usada na medicina antes de haver o anestésico, né? Então, por isso que ela era muito utilizada. Então, como não tinha um anestésico sedativo, então muitos médicos aprendiam hipnose para a pessoa entrar naquele estado de relaxamento profundo e fazer uma cirurgia. Tanto que hoje em dia, lá na França, está se utilizando alguns estudos, estão praticando cirurgias com hipnose, para ver as diferenças dos resultados, e é bem satisfatório, assim, bem bacana. Entendi. Importante, então você vê como que o tema é bastante, né? Mas aí eu vou na sequência, eu vou fazer mais uma perguntinha que eu acho que é importante as pessoas, os amigos que estão nos acompanhando, né? Essa pergunta aqui, acho até que talvez vai responder a nossa companheira aquela pergunta, eles têm contraindicação, né? Eu acho que até você já falou a respeito disso.
essa questão. A comprovação científica que a prática da hipnoterapia ela transforma, tranquiliza, cura, ajuda na ansiedade. Tem. Hoje em dia tem muita... Isso é importante se eu falar, eu acho. Muita comprovação. E até, vamos dizer, 5 anos atrás, que realmente houve um grande boom assim, de mídia, né? Então começou a ter mais um aumento ainda de estudos. E como é muito subjetivo, não é algo palpável que era para experimentar ali, tem comprovação de parte neural, modificação de parte neural, de regiões de ondas cerebrais, aquele estado hipnótico muda, realmente. Então existe o relaxamento provocado pela comunicação. Diminuição da dor também tem comprovação. Pacientes que passaram dividiram pacientes que tomaram remédio e outros que passaram pela hipnoterapia, sem tomar remédio. Então teve diferença, teve resultado também. Então pacientes com depressão, um grupo de pacientes com depressão que passaram por sessões de terapia, sem aprofundar, só mesmo o transe, tiveram melhores no seu estado, relataram, né, melhores no seu estado, que é muito subjetivo. Não tem um exame que fala, você tem depressão. Não, você não tem. Tirando a parte ali de vitaminas, essas coisas todas, mas no geral tem muitos estudos sim, que hoje em dia já não pode falar mais que não existe. Ok, isso é importante, né? Eu quero deixar o meu agradecimento a todos os participantes, né? Todos os participantes da noite de hoje. Agradecer o companheiro José Marciano, Edmilson, né? Boa noite, eu sou o Edmilson, sou de São João del Rei, Minas Gerais. Obrigado, seu Edmilson, pela participação. Ele está dando os parabéns pelo ótimo trabalho, né, aqui da União Antialcoólica Brasileira, com a participação do nosso querido, né, Dr. Tiago Tortoleiro e também professor Tiagão de Jiu-Jitsu aqui na União. Quero agradecer a participação de todos vocês. O programa Webcast Papo Reto, ele não foi feito para poder atender só aqui na cidade de Osasco, mas abrangir, né, todos os locais, através das nossas palavras, através do nosso conhecimento e através do nosso trabalho social, que é totalmente gratuito na União Antialcoólica Brasileira. E também é onde o Tiago Tortoleiro faz um trabalho, né, que atende as pessoas no individual e também no grupo, né, no grupo de roda de conversa, para poder estar auxiliando. E o Tiago também já se dispõe também a esse trabalho há mais de 2 anos e meio, né, sem cobrar nenhum centavo, e sim se doando o seu tempo. Isso não é profissionalismo? É profissionalismo, porque a pessoa que faz por amor, para poder devolver a dignidade, a paz e o sonho perdido daquele ser humano. O companheiro Maurício Ricardo está mandando um grande abraço para o Dr. Tiago, né? O Maurício Ricardo é um companheiro que é ingressante da União Antialcoólica Brasileira, membro atuante da União, hoje coordenador de Barueri, lá da União Antialcoólica de Barueri, passou com o Dr. Tiago umas 3, 4 sessões e fez muita diferença. Hoje ele tem uma maleta de ferramenta, onde ele leva aquele conhecimento que buscou contigo. Eu tenho muita gratidão pela sua pessoa. Quero agradecer aqui a produção, quero agradecer a Adriana Freitas, o Alan Queiroz, agradecer a Tânia Freitas, agradecer a todos que participam aí junto com a gente, Toninho Olavo, e continua nas perguntas aí, vamos participando, o companheiro Gustavo Silva, né, parabéns, quero agradecer o pessoal do Santuário Santa Terezinha, que sempre está com a gente, quero agradecer imensamente a cada um de vocês. Então, vou passar para o Toninho mais uma perguntinha, já nós vamos para o nosso comercial e retornaremos em breve. Vai lá, Toninho, faz a última pergunta antes do comercial. Eu também quero reforçar aqui, né, porque agradecer, né, você já agradeceu, mas eu também gostaria, essas pessoas que estão ali do lado de lá, o companheiro Alain, né, a companheira Adriana, Tânia, eles estão ali dando suporte pra gente ali, ó, tá? Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? Por estar aqui, graciosamente estar aqui, né? Como foi falado, eu acho que eu vou fazer uma pergunta que é bem oportuna, porque o Orso colocou aqui agora. Professor Tiago, o preço de uma consulta desse trabalho por aí, eu fiz uma parece que gira em torno de 200 a 500 reais. É aquilo que o senhor falou, porque para chegar num conhecimento, né, bastante profundo para poder ajudar, você também tem um investimento, né? Sim. Então essa cobrança, né? Então assim, tipo, hoje a gente agradece pessoas como o senhor, sabe, que gratuitamente está aqui na instituição atendendo as pessoas. E a próxima pergunta, como já foi falado bastante aqui, né? Quando o senhor chegou na instituição, a gente não tinha esse conhecimento, a gente foi depois, o senhor disse para a gente que poderia contribuir mais ainda com
na preparação dos jovens na arte do jiu-jitsu, né? E aí nós vimos que o senhor também tinha essa habilidade, né? Esse conhecimento. E hoje o senhor ajuda as pessoas aqui. A pergunta é, o senhor como professor de jiu-jitsu hoje, o senhor aplica a prática da hipnose nas aulas? Vamos dizer que em si não, né? Mas é impossível porque no momento que a gente aprende a comunicar, se comunicar com as pessoas, é isso que a hipnose ensina, principalmente nos cursos que nós fazemos, melhora a nossa comunicação, melhora a nossa clareza. Então, tem pessoas que fazem o curso de hipnoterapia simplesmente para melhorar a si mesmo, para aprender a se comunicar, para aprender a contar melhor, trazer melhor um aprendizado, que a hipnose conversacional, ela traz muito aprendizado, ela chama muita atenção. Então, um professor que aprende a hipnose conversacional, ele vai conseguir melhorar o quê? A atenção dos alunos, ativar melhor os alunos para, de repente, contar alguma história, explicar alguma situação melhor. E no projeto, né, o nosso foco é o desenvolvimento como ser humano. E ver a representação ali dos valores do jiu-jitsu, que eles levem para a casa deles. Então a gente foca nisso. E sabendo que muitos ali, de repente, não sabem o que passou em casa, não sabem nem o que está passando ainda. E são adolescentes, né? E estão naquela fase de desenvolvimento. Então, em si, a hipnose a gente não trabalha no jiu-jitsu. Mas a comunicação, óbvio, né, que a nossa comunicação é melhorada por causa dos meus conhecimentos. Mas melhorar como, vamos supor, o relacionamento deles com os pais deles, o relacionamento com a sociedade, questão de valores como o respeito, que é o que o jiu-jitsu ensina. Disciplina. Então, o aluno aprende quando ele chega a cumprimentar quem está lá no tatame. Tem maneiras de entrar no tatame, maneiras de sair, maneiras de cumprimentar o professor, maneiras de se colocar em hierarquia dentro do tatame. Ele aprende horas que o professor está falando, saber ouvir. E a gente traz essa representação que acontece no jiu-jitsu ali, no aprendizado dos alunos, para fora do treinamento. Então, a gente mesmo fala, o comportamento que você tem aqui dentro de respeito, disciplina, leva para a escola também. Respeita o professor, escuta o professor no momento que ele está falando, que é importante. Né? De repente, nem vai concordar com o que os pais estão falando, mas não precisa concordar, mas respeitar é preciso. Então, se esses valores que o jiu-jitsu traz, e a comunicação, óbvio, né, como hipnoterapeuta, melhora bastante, ajuda, é para auxiliar, é para melhorar. Claro. Não que eles são hipnotizados, nem passam por terapia. Quer dizer, não é só uma prática de arte para só defesa pessoal ou só, né, o ataque, que seja, não sei, né, mas também essa melhora de comportamento, não é isso, né? Com certeza, melhora de raciocínio, melhora de comunicação, que ali ele aprende a se comunicar, aprende a lidar com o ego, que é muito importante, porque o ego ali no jiu-jitsu é quebrado. A pessoa vê que de repente não é força, ele vai aprender a perder, vai aprender ali, de repente, demorar um pouquinho para aprender alguma situação, que é normal. Então essas situações a gente leva de exemplo para a vida dele. Por exemplo, de repente ele demora um pouquinho para aprender algo, então a gente fala que na vida também vai acontecer isso. Nem tudo que ele vai aprender lá fora vai ser rápido, vai ter um tempo, vai ter um processo para que isso aconteça. Mas pequenas coisas que vão acontecer no dia a dia dele, as mudanças são grandes. Então, um dia que ele vem treinar, vai juntando com outro, que com o tempo a mudança é grande. Né? Que é o tema de hoje, né? Pequenas mudanças, grande resultado. Sim, ou seja, também, ele pode virar um grande mestre, mas vai ter aquele momento que ele vai ter que, né? É o que você acabou de falar. Passar aí, pelo processo. É uma jornada, a gente fala, a jornada do mestre. Muito bem. E é isso aí, pessoal. Vamos continuar aí participando da nossa live. Eu quero agradecer mais uma vez, dizer para a nossa produção que já podemos ir para os nossos comerciais, né? O nosso patrocinador voluntário aí que ajuda nós de alguma forma aí, e algumas doações, porque a União Antialcoólica Brasileira ela é sem fins lucrativos, é um trabalho que não tem, não recebe verba nenhuma do governo, é um trabalho social onde a gente fazemos por amor ao próximo e gratidão. Daí, então a gente tem alguns parceiros aí que através do nosso comercial nos ajuda de alguma forma, né, para a gente poder estar avançando com o nosso projeto. Então eu quero pedir para a produção, podemos já ir para o nosso comercial, produtora? Produtora aí, Alain. Então, a hora que você fala aí, pode abaixar o mic e vamos que vamos. É isso aí, pessoal, é com muita alegria que voltamos do nosso comercial. Quero agradecer e a gente fica se divertindo, dando risada aqui, porque hoje a nossa live tá bombando, né? Nossa audiência aqui tá a 1000. Quero agradecer imensamente, primeiramente agradecer
ao nosso bondoso e amado Pai Celestial, esse Deus maravilhoso, que nos dá essa oportunidade, né, de ter essa ousadia de acreditar e fazer acontecer, né, o trabalho social através da União Antialcoólica Brasileira, através de outras entidades congêneras, parceiras da União. Quero agradecer imensamente aqui a WT Brindes Personalizado, né, na pessoa da companheirinha Tânia, que faz os brindes, as canecas, faz as camisetas, né? Tem uma lojinha aqui no Novo Osasco, onde tem os brindes personalizados, parabéns. Quero agradecer a Naves Moto Peça, na pessoa do companheiro Ivan, NS Lavacar, a copiadora e encarnadora, né, universitária, e também ao companheiro, na pessoa do companheiro Ricardo, que faz sempre para nós esse papel timbrado. Quero agradecer muito, não só o trabalho dos papéis timbrados do Abcast Papo Reto, mas também, né, tudo que a gente precisa da União Antialcoólica Brasileira. A copiadora universitária, ela sempre está à nossa disposição, na pessoa do companheiro Ricardo. Quero agradecer aqui o companheiro Sandro, Reformas em Geral, né, um grande profissional na área também, é um jovem que acredita, né, no seu trabalho ser profissional, e a gente indicamos aqui porque realmente é profissional. Quero agradecer aqui também a Bicicletaria Master, que fica lá na Avenida Prestes Maia, Avenida Prestes Maia, 43. Número 43. Então você que procura comprar uma bicicleta para o seu filho, para sua filha aí, serviço também. Vai lá na bicicletaria, tem um posto de gasolina em frente, vai lá e com certeza lá você vai consertar a bicicleta ou vai comprar uma bicicleta lá para dar para o seu filho lá, tá bom? Quero agradecer aqui também a Pampet, né, que é um pet shop que cuida dos animais aí com muito amor. E está aqui o proprietário do Pampet, né, Fampet. É o companheiro Thiago, e tem lá onde que é o local, Thiago? É na Cidade das Flores. Na Cidade das Flores, lá, tem muito carinho lá com os animais também. E parabéns, é isso aí. Logo, agora vai ter o logo dele na próxima aí. Queremos agradecer a participação de todos, a produção. Então, Toninho Olavo vai com mais perguntas aí para a gente dar continuidade e agradecer a participação de todos vocês, meus amigos. Não, eu creio que eu esgotei aqui, mas eu vou aproveitar ali a Yasmin, que está perguntando se. Aí eu vou fazer a pergunta da Yasmin. Se a hipnose pode ajudar, auxiliar nos estudos ou em dias de prova. Aí você responde, e eu já de imediato também, já quero aqui desejar uma semana abençoada para todos, tá? E agradecer ao senhor, professor, pela contribuição que o senhor deu hoje para todos nós, sabe? Para esse público que nos acompanha e tal. E aí fica a pergunta e aí o encerramento, viu, Washington, né? O encerramento do professor e o seu encerramento. E eu agradeço a todos vocês que confiam no nosso trabalho, que nos ajudam no dia a dia, sabe? Uma ótima semana a todos. Muito obrigado. Pode ficar à vontade, Tiago, fazer os seus agradecimentos, pode responder essa pergunta e deixar a sua mensagem, né, para esses companheiros aí, respondendo essa pergunta da companheira Yasmin. Fique à vontade aí para poder estar. Respondendo primeiramente a pergunta da Yasmin, né? A hipnose pode auxiliar nos estudos ou em dia de prova, com certeza. Que um dos fundamentos da hipnose é você imaginar e melhorar essa comunicação. Então, só o fato de entrar no estado de transe hipnótico, a parte de relaxamento, já vai melhorar a capacidade de armazenamento de memória, armazenamento de leitura, a forma de comunicação ali para diminuir a ansiedade. Então você libera um monte de reações, vamos dizer assim, de dopamina dentro do corpo endógena, que em vez de tomar algum medicamento, você vai conseguir relaxar, estar melhor. E até mesmo o treinamento de você, a sua comunicação interna se imaginando, né? Que hipnose ajuda muito entra muito nessa parte de imaginação. Então a pessoa se imaginando indo bem na prova, tendo o resultado que ela quer. Então melhorar a sua comunicação para ter os resultados. Lógico, tem que estudar, tem que fazer a sua parte no processo. Então, mas auxilia com certeza na parte de diminuir a ansiedade, diminuir a cobrança ali, de repente sentir culpa, né? Isso acaba atrapalhando o aluno também na hora de, não só o aluno como o atleta, que o medo de falhar é muito grande, então ele acaba se atrapalhando e impedindo o quê? O cérebro dela acaba perdendo aquela parte cortical ali, aquela parte de raciocínio, e ficando mais aquela parte ali de sobrevivência. Então diminui a parte de raciocínio de parar, pensar, analisar, ela fica muito impulsiva. Então o estado hipnótico, o estado de relaxamento vai auxiliar muito nessa parte. É melhorar a capacidade dela raciocinar.
E agradeço, né? Acho que entrar com os agradecimentos, agradeço vocês pelo convite, agradeço o trabalho da UAB no geral, tanto no trabalho com os dependentes, no trabalho das reuniões, ter aberto a porta para o trabalho do jiu-jitsu também, que, vamos dizer assim, começou com uma ideia, com uma... a pequena, vamos dizer assim, a pequena mudança é você ter a escolha, né? Você começa com o seu pensamento, aí já começa propriamente a mudança, e aí a ação vai trazer o resultado. E abriu as portas, temos o projeto de jiu-jitsu aos domingos, fica o convite para os adolescentes, se quiserem estar conhecendo o projeto, estarem vindo participar. Estamos já, acho que em torno de 2 anos já com o projeto, já temos os alunos já em formação, e colhendo os frutos, não só com eles, mas o feedback dos pais, isso é importante. E isso que é gratificante, muito mais do que a gente esperava. Então os pais agradecem, vê a mudança de comportamento dos filhos, a melhora, né, na questão em geral, na questão do autocuidado. E agradeço meus professores, né, tem o meu mestre aqui de Osasco, o Eric Barbeiro, tem um amigo meu também, o Elton Correia, que estava em Dubai e hoje está aqui no Brasil, trabalhando, da equipe Checkmate e de Jiu-Jitsu. Agradeço a minha esposa também, que é psicóloga, e sempre me auxiliou no meus trabalhos terapêuticos, sempre incentivou nos meus projetos, tanto como empresário, como estudante, né, além das minhas outras formações. E agradeço às minhas filhas também, que participam de tudo isso, né, toda essa nossa loucura. E é isso, pessoal, agradeço e, né, fica aberto o convite, sempre que chamar estarei à disposição. Nós agradecemos muito o Thiago, agradecemos muito a família do Thiago, né, a família inteira, né, a companheirinha Flávia Ferreira também, que é uma grande guerreira, participa também do nosso trabalho, do nosso projeto. É com muita alegria, eu quero agradecer imensamente a todos que participou, a companheirinha Yasmin, né, eu já vou pedir para o companheiro Thiago já entrar em contato contigo através do Facebook aí, para poder estar marcando contigo aí, para vocês poderem estar conversando, porque ela está perguntando se você atende em Osasco, como agendar uma consulta. Né? Então o doutor Thiago ele vai entrar em contato com você, Yasmin, tá? Para marcar o seu nome aí, para poder entrar em contato contigo. Eu quero agradecer imensamente o companheiro Caio Frazão, fala, Tiagão, conta para nós aí como você está achando do curso de medicina veterinária, o companheiro Tiago está fazendo curso de medicina veterinária. Você é o colega da faculdade? Né? Sim, exatamente. Desafio, né? E já passou o primeiro semestre, é isso que fala, né? Exatamente, já, vamos dizer assim, não sou mais o calouro, né? Aos 40 anos aí, então tive minha autocomunicação, teve que ser trabalhada, né? De entrar de novo aí, já tenho 2 formações, tenho a formação na biologia, né? Sou biólogo, tenho a formação de bacharel e de licenciatura, tenho a pós-graduação em neuropsicologia e agora, né, que já era algo lá de trás, que eu falei, não, é uma coisa minha, estou fazendo medicina veterinária. Tanto que o Caio é meu amigo lá, meu colega lá de sala, né? Parabéns. E é algo novo, né? Algo novo. Porque você entra, tem aquele pessoal, metade da sua idade, né, com outros processos diferentes do meu. O meu já sou outros, diferente dos deles. Mas a gente se interage super bem, né? Uma galera super assim, bacana, que a gente se entrosa bem. E acho que é um processo, faz parte da vida. E pequenas escolhas, né, que a gente faz, pequenas mudanças no nosso dia a dia que com certeza trazem grandes resultados, trazem grande satisfação. E a gente se mantém em movimento, que isso é importante. E, né, sempre eu gosto de aprender, gosto de ter conhecimento. E agora mais esse desafio aí, que estou conseguindo aí, estamos disciplinando, tendo autodiálogo, autocomunicação, hipnose ajuda muito, né, e a maturidade também. Então é bem bacana, lidando bem com essa fase aí. Parabéns, obrigado companheiro Thiago, obrigado a todos vocês que deixaram, né, esse finalzinho de domingo para poder estar aí juntinho conosco nesse horário tão maravilhoso que é o horário da janta, deve estar aí jantando, assistindo o nosso programa, se não jantou ainda, a fome já começou a bater, com certeza está chegando na hora, já passou da hora da janta. Quero agradecer imensamente e dizer para você que está aí nos assistindo aí, né, pode estar indicando a União Antialcoólica Brasileira, que tem as suas reuniões todas as terças-feiras e ao sábado em psicoterapia em grupo, onde reunimos homens e mulheres lá na sede da União Antialcoólica Brasileira, Avenida Dr. Kenkichi Shimomoto, número 495, Novo Osasco. Lá você será a pessoa mais importante, você que tem problema com dependência química, dependência alcoólica, não tenha vergonha.
porque toda conquista começa com a decisão de tentar, né? Então é com muita alegria que estamos aqui para poder acolher, né, imensamente a cada um de vocês. Você que tem o seu filho aí de 12 a 17 anos, quer colocar no jiu-jitsu, né? Todos os domingos lá na sede da União Antioquárica Brasileira, a partir das 10 horas, professor Tiagão, já não é mais terapeuta, agora é professor Tiagão, está lá, né, para poder receber você, jovem que queira participar do jiu-jitsu, né, e com certeza será bem-vindo. Então, União Antioquárica Brasileira sempre será compromisso com a vida, compromisso com o cidadão. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, né? Somente Deus pode pagar o que vocês estão nos ajudando. Não somos profissional, né? Mas o importante é nós levar a mensagem com serenidade e verdade. E é o que a gente faz. Parabéns, obrigado à produção, obrigado Adriana, obrigado Alan Queiroz, obrigado a Tânia, obrigado a cada um de vocês que participaram na noite de hoje. Obrigado à União Antioquárica Brasileira Regional Sul, obrigado à União Antioquárica Brasileira lá de Barueri, a pessoa da companheiria Karina, da companheiria do companheiro Ricardo, do Maurício Ricardo e todas as pastorais do trabalho antioquárico. Que Deus abençoe grandemente e domingo voltaremos. Você que queira continuar, dar continuidade com o nosso doutor Tiagão aí, manda suas mensagens aí, fala com a produção aí, e com certeza ajeitaremos, porque vai precisar de mais uma fase aí, mais uma etapa aí, porque, né, tem muitos comentários, muitas pessoas hoje, né, a nossa audiência foi a 1000. Graças a cada um de vocês. Que Deus abençoe, gente. Obrigado.